Antes de começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. Saber que agora mesmo milhares e milhares de pessoas estão diretamente enlaçadas conosco através do mundo. Assim que damos as boas-vindas e recebemos que os olhos deles são iluminados como os nossos foram iluminados. Vamos buscar primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. O tema de hoje é a mente natural. Está a mente de Cristo e está as demais mentes. Então, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, o verso 12 em diante. Diz assim o Evangelho: e nós não temos recebido o Espírito do mundo. Ou seja, a interpretação de como o mundo interpreta o Espírito do ensino do mundo, senão o Espírito que provém de Deus. Para quê? Para que saibamos o que Deus nos concedeu. Dando a entender que se você não tem este Espírito que vem de Deus, então não podes entender o que Deus te concedeu. A palavra Espírito aqui é ensino. Não está falando de um espírito volátil ou algo assim, senão o Espírito de ensino, e logo o confirma. Diz, o qual também falamos, este Espírito fala. O qual também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, senão com as que ensina o Espírito, acomodando o espiritual ao espiritual. Mas o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus. Essa é a ideia de você perceber o espiritual. E então nós temos um sistema religioso por 2000 anos que tem vindo interpretando a Bíblia com a mente natural. Por isso a mim me dá lástimas que nos hotéis a sociedade cristã dos Gideões, eles colocam uma Bíblia em cada hotel pensando que isso pode ajudar, mas quando eles pegam esta Bíblia, eles a leem com a mente natural. Então esta Bíblia lê como uma pistola na mesa de cabeceira. Uma pistola porque ao ler se matam com ela. Porque se não é com a mente de Cristo, isso é morte. Por isso é que Paulo disse que a letra mata. A Bíblia é um dos piores livros que existe se você não tem o Espírito de Deus ou a mente de Cristo para interpretá-la. Agora, vamos seguir lendo. Diz, mas o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque para eles são loucura. Imagine te dizer que eu sou Deus.
Isso é uma loucura. E tudo é loucura. Dizer que está predestinado, loucura. Dizer que o diabo está destruído, loucura. Dizer que o pecado foi tirado, loucura. Tudo que nós ensinamos é loucura. De fato, nós somos salvos pela loucura da pregação. Imagine-te. Porque o que te salva a você não é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo foi derramado para o perdão dos pecados. O que te salva a você é a loucura de você perceber que o que você está dizendo é verdade. Isso te salva de você mesmo. Diga, eu estou louco. Disse, porque para eles são loucura. E não as podem, o quê? Você já tratou de explicar a esse amigo teu que te entendas? E é o teu familiar? Você já tratou? E não pode ainda? E não as pode entender porque tem que se discernir espiritualmente. Em troca, o espiritual julga todas as coisas. Mas ele não é julgado por ninguém, porque quem conheceu a mente do Senhor, quem lhe instruirá? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha, você sabe por que Paulo disse, quem conheceu a mente do Senhor? Porque até Paulo, Moisés não conheceu a mente do Senhor. Moisés recebeu os mandamentos através de anjos. Deus nem apareceu aqui para isso. Ele enviou anjos. Trate com isso, isso é temporário, foi acrescentado. A lei foi um pacto acrescentado. Portanto, ninguém possuiu a mente de Cristo. Os apóstolos não tinham a mente de Cristo. Eles simplesmente serviram a Moisés também. O único que teve a mente de Cristo foi Paulo, por isso pôde escrever, mas para escrever, não para explicar. Porque se tivesse explicado, então não teriam matado. E então o evangelho se conhecia. Agora, predestinadamente, no decreto de Deus, Paulo teve a mente de Cristo para escrever. E logo, a mente de Cristo se foi da terra. Desapareceu. E então, por 2000 anos, as pessoas pegaram a Bíblia e começaram a interpretar. E veja se é a mente natural, que em Washington DC, e nada mais, existem mais de 1000 interpretações de regras de fé. Veja se a mente natural pode ter diferença. Bom, agora mesmo, fora daqui. Porque aqui não, aqui colocamos 20 pessoas dentro de um quarto e entregamos o verso bíblico a eles e o que eles pensam, os 20 iguais. Porque eles perderam a sua mente e têm a mente de Cristo. Agora, vá até um centro comercial e diga, vem aqui, me interprete esse verso bíblico. E coloca 20 pessoas dentro de um quarto e pergunta o que você entendeu. Há 20 interpretações. Por isso é que existem metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, carismáticos, mormons, testemunhas de Jeová, batista 1, 2, 3, 4, 5, pentecostais, 20, 22, 23, 24... Por quê? Se é uma só Bíblia, por que existem tantas interpretações se existe só uma Bíblia? Por quê? Porque a interpretaram com a mente natural. E com a mente natural você não vai chegar à unidade do Espírito. Por isso, nenhum ministério mundialmente pôde levar que todos falem o mesmo. Não puderam. E mais, aqui nos Estados Unidos não há uma congregação que fale o mesmo de um estado para o outro. Imagine, se você pegar 2 estados, é tudo diferente, até cantam diferente.
A mim me ocorreu que às vezes eu cantava um corinho aqui nos Estados Unidos, quando eu ia a Porto Rico, mudava, olha, mas não é tudo mesmo? Mas para conseguir isso tinha. Por isso foi que Paulo disse, olha, comigo, por minha morte, a mente de Cristo se apaga. Portanto, não julgueis nada antes do tempo, até que venha a mente de Cristo. É essa a interpretação, até que venha a mente de Cristo à terra novamente. Uma das coisas que a mim sempre me chama a atenção, e não posso conseguir tirar isso da cabeça, eu venho com mais de 25 anos com essa experiência. Quando o Senhor me apareceu, me aparece um corpo, mas sem rosto, imagine. Tudo é como velado. E então, quando se aparece essa imagem assim diante de mim, imediatamente me senta e começa a me ensinar, a interpretar-me o que estava escrito. E foi pouco. O que me interpretou foi Romanos 6. Bom, eu digo pouco. Eu tive 3 anos falando desses 3 capítulos. Romanos 6, Romanos 7 e Romanos 8. E então, me repetiu isso como por 2 horas e meia. E então Romanos 6 implica que estamos mortos ao pecado. Que somos impecáveis porque estamos mortos ao pecado. Romanos 7 diz que... Obrigado. Romanos 7 diz que agora estamos livres da lei, por estarmos mortos ao pecado, porque a lei só pode julgar os vivos. Mas se você está morto em Cristo, então a lei não encontra a quem julgar. Então Romanos 8 diz que a lei do Espírito de vida nos livrou da lei, do pecado e da morte. E ele me explicava isso. Isso é o que forma a mente de Cristo em um crente. Quando você quiser dirigir-se a alguém que está próximo de você, como formar a mente de Cristo, leia para ele Romanos 6. Olha, você está morto ao pecado. E isso você explica como melhor puder. Por exemplo, um morto na Flórida não se pode cobrar imposto, porque ele morreu. Igual que um morto na Flórida, se a polícia o está procurando, tem que arquivar todos os casos porque morreu. A quem vai levar preso? Um morto? Então, se você está morto ao pecado, como pode-se te achar em pecado se você está morto ao pecado? Quer dizer que você é impecável. Você não se pode achar em pecado? Te porte, brinque, pule, faça o que faça. Vai ter problemas, naturalmente. Mas não te pode encontrar em pecado, porque é que você está morto ao pecado, que é o que a mente natural não entende. Sim, a mente espiritual diz, claro, em seguida, isso eu entendo, mas a mente natural, esses pregadores por aí, ele diz isso para viver como lhe dá na cabeça, porque com a mente natural não percebe. Sim, a mente natural jamais vai perceber o espírito de ensino, porque é uma mente natural. Digo, essa é a versão moderna. Se você for a versão antiga, a de 1500, eu tenho várias bíblias antigas. Diz, o homem animal não percebe a Deus. O homem é um animal. Sem essa interpretação, por isso é que há por aí são congregações de animais. Digo, de homens naturais, perdão. Eu recebo que estão me vendo milhares de pessoas que não são animais, que são espirituais, que entendem assim. Eu digo que são entendidos para avançar o projeto que da mesma forma que o tsunami entrou, olha, e se meta o tsunami da graça, a palavra correndo agora. O homem natural, ou seja, quantos naturais não interpretam a nós?
E a mim me dá lástima, por isso eu já, olha, eu nem brigo, pelejo, nem quero explicar. Com que estou lutando? Com um animal? Imagine-te. E por mais que alguém explique, você sabe que no sistema natural dizem, sem santidade ninguém pode ver ao Senhor. Verdade que dizia assim? Sem santidade, ninguém. E então, pois eles leem, sem santidade ninguém vai ver ao Senhor. Então eles dizem, tenho que me portar bem. Mas até quando? Até quando você vai conseguir se portar bem para ver ao Senhor por tua santidade? Está bem que se porte bem um dia, 2, 3, 4, 60 anos te portando bem. E no dia 1º do ano 60, pois já não pode mais ver ao Senhor. Sim. Sem dúvida, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 30 diz: mas por ele, vocês estão em Cristo Jesus, o qual nós foi feito por Deus santificação. Sim, já percebe imediatamente, bom, então eu já sou santo. Eu sou um santo travesso, mas sou santo. Um santo tranquilo, mas sou um santo. Mas esse é o nosso desafio, esse é meu desafio. Tratando com um mundo de teólogos naturais, de pastores, que são muito bons, boas pessoas, bem intencionadas, e são nossos vizinhos. E, infelizmente, se converteram em nossos inimigos. Porque com a mente natural, imagine, por isso Paulo teve tanta perseguição. Quem eram os piores inimigos de Paulo? Os apóstolos. Por quê? Porque eles tinham a mente natural e Paulo tinha a mente de Cristo. Por isso é que você tem problemas com a sua família. E por mais que você trate de explicar com a mente natural, não vão poder acomodar o espiritual ao espiritual. Não sabe acomodar. Então se converte em uma luta. Uma tremenda luta. O que aconteceu com esse ministério é que chegou à mente de Cristo. Ou seja, que Deus predestinadamente... Imagine-te, se Deus não tira sua mente da terra, não haveria a apostasia. A apostasia nunca teria chegado. Sem dúvida, ele disse que é necessário a apostasia para que depois venha o Senhor. Ou seja, para que viesse a apostasia, ele mesmo teve que tirar sua mente da terra, tirá-la para que ninguém a interpretasse corretamente, porque disse que o Senhor não virá sem que primeiro venha a apostasia. Quer dizer que a apostasia, o que nós temos visto nestes anos, que todo o sistema cristão apostatou da verdade. Bom, todos dizem que o diabo está vivo, pois apostataram. Todos pensam que a salvação pode se perder, apostataram. Não diga abençoado porque eles ficam aborrecidos. Não querem ser abençoados. Eles querem que Deus te abençoe, Deus continue, mas não querem defini-lo. Porque apostataram. Eles pensam que você é salvo por sua decisão, por tua livre ação, por teu livre-arbítrio. E a Bíblia não ensina isto. Então, nós nos encontramos com o tremendo trabalho de enfrentarmos a um monstro religioso que não possui a mente de Cristo. Por isso Paulo disse aí, mas nós temos a mente de Cristo. Ele estava fazendo diferença dele, de Timóteo, seus discípulos. Nós temos a mente de Cristo, mas os demais não, naquele tempo. Ou seja, que Deus, sua mente sempre se dá a um grupo de pessoas elegidas para que governem a terra através dessa mente.
Então, com a mente de Cristo é que você tem que aprender a viver. Primeiro vai te manifestar a mente natural. Digo, se consegue ser maduro em suas ações, em suas decisões, quando vais falar, quando vais atuar. Você se perguntaria, o que diz a mente de Cristo neste momento? O que me diz a mente? Porque primeiro você pensa e você está aí lutando, o que seja. E você luta e pensa agora, se você tivesse um momento, o que me diz a mente de Cristo? Isso te salva de todas as situações. Se você pensas em ir ao médico, e no momento você diria, o que me diz a mente de Cristo? Olha, a mente de Cristo disse que se sua vida se manifesta em meu corpo mortal, sou curado. Pois eu recebo, antes de ir ao médico, antes de fazer uma declaração de que eu não vou conseguir nada, deixe-me ver o que diz a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo são as 14 epístolas, expressadas em revelação, não em letra. E com essa mente é que vamos dominar ao mundo. Eu pessoalmente não penso fazer nada que essa mente não me diga. Imagine, se essa mente não me fala, se a mente de Cristo não fala em mim, então nós somos uns farsantes. Tremendos farsantes, verdade? Talvez o movimento mais falso que se levantou em toda a história. Assim disse um escritor do Brasil, faz pouco uma carta que me mandou. Uma carta não, tinha umas 15 páginas, eu creio. De um homem que faz investigações a todas as seitas, culto, ou que lhe der na vontade de chamar de seita ou culto. Então pegou a Crescendo em Graça e disse, possivelmente esta é uma das seitas mais perigosas que se levantou na história do cristianismo. E tem toda a razão. Tem toda a razão. Veja se tem toda a razão. E quando João falou do anticristo, estava falando de Paulo e naquela época. Por quê? A mente de Cristo é anticristo. A mente de Cristo é anti-Jesus de Nazaré, porque não lhe convém que você o imite na carne. Portanto, Paulo, impedindo que as pessoas imitassem a Cristo na carne, João o chamou anticristo. Então eu, que promovo mundialmente que não imitem a Jesus de Nazaré, pois eu sou o próximo anticristo, olha aí todos esses méritos porque possuo a mente de Cristo. Quantos possuem a mente de Cristo? Se ativou a mente de Cristo? Pois com a mente de Cristo, a dívida de vocês é pensar como Cristo. Devedores, não à carne, senão ao Espírito. Portanto, você deve pensar como pensa a mente de Cristo. E se você o faz assim, isso é uma loucura. Isso é um estilo de vida, uma loucura. É uma loucura rica. Porque você está dizendo o que a mente de Cristo diz que você é. A mente de Cristo diz que você é um tesouro em um vaso de barro. E um tesouro tem muito valor. Isso é que você tem que dizer. Olha aí, é uma pena que nós, tão fiéis que somos ao escrito, as pessoas não nos entendem. Mas a Paulo ocorreu mesmo. Paulo, ninguém. Nem João entendeu, nem Pedro, nem Judas, o irmão de Jesus, nenhum dos apóstolos pôde entender o trabalho do apóstolo. Bom,
Ao contrário, Pedro se inflamou contra Paulo de uma forma que o único amiguinho que viajava com Paulo, que era Barnabé, em Gálatas 2 diz que até Barnabé foi arrastado pela hipocrisia de Pedro. Quer dizer que Pedro, quando viu a Barnabé, lhe disse: livra-te desse homem, esse homem pensa diferente de nós. Por quê? Porque Paulo disse que nós temos a mente de Cristo. Assim que Barnabé foi arrastado pela hipocrisia de Pedro e toda a igreja da Galácia foi arrastada pelos apóstolos. Quando Paulo se ausentava, eles chegaram e maltrataram a congregação. Não é como Paulo diz, se equivocaram. O Espírito não só se recebe por fé, mas senão também pelas obras da lei. Porque imagine, aí estava Tiago, e Tiago era assistente de Pedro, e Tiago diz: já vês que o homem não é justificado somente pela fé, senão também pelas obras. Pegaram os da Galácia e os turbaram de tal forma que Paulo disse: Gálatas insensatos, quem vos fascinou para não obedecerem à verdade? Me fiz vosso inimigo por dizer-lhes a verdade? Se fizeram inimigo dele. Eu trabalhei muitos anos com uma associação de igrejas. E eu trabalhei muitos anos ali e fiz muitas boas amizades. E hoje essas pessoas, esses pastores me odeiam. Porque se sentissem lástima de mim, quando você vê alguém que está turbado em um espírito de erro, você lhe dá lástima. Olha, você viu fulano? Pobrezinho, olha, o homem está mal, veja como está turbado. Mas não, é com ira que falam de mim. Quando de você sentem lástima, é porque está no erro. Mas quando falam mal de ti, é porque há ciúme, há insegurança. Ei. Então, declaramos ao ministério Crescendo em Graça a mente de Cristo. A mente de Cristo. Não saia da mente de Cristo porque você vai se turbar. Vai te chegar pensamentos naturais e esses pensamentos naturais podem te tirar do ministério. Te tiram de reinar em vida. Olha, todas as pessoas que saíram desse ministério não conseguem mais reinar em vida. E não estão reinando em vida. Se faz bem difícil. Por quê? Reinar em vida é respirar graça sempre. É ouvir novos conselhos. E o que se vai daqui perde como o contato. E então começa a repetir-se e entrar em contratações e de alguma forma eu não sei. Eu gostaria de saber de um pastor que saiu daqui que esteja bem. Mas todos, eu não sei o que lhes acontece, eles se metem como num espírito de confusão e ficam sempre. Gente, não crescem tão pouco. É uma situação que não se sabe o que lhes acontece. Por quê? Porque é melhor que nunca houvesse conhecido o caminho da verdade e logo voltar atrás. Porque uma vez que a mente de Cristo repousa em você e você não seguir pensando assim, é uma maldição. É pensar na mente natural pelo resto da sua vida. Assim que abençoado, eu te convido a estar de pé e diga quem está ao teu lado: você tem a mente de Cristo. Você pensa como Cristo. Conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. www.institutoeducacionaljlm.com.br